Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar as informações do Flamengo. Olha só, teve protesto no Ninho do Urubu, a torcida do Flamengo protestou contra José Boto, o Felipe Luiz, e a imprensa esportiva repercutiu. A gente vai analisar aqui os comentaristas do programa da ESPN Brasil falando sobre essa situação que está acontecendo no Flamengo. Chega aqui daquela moral, deixa o seu like. Se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sino das notificações para você receber sempre as informações do Flamengo, tá bom? Créditos, canal ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Bora para as informações do Flamengo. Da perda do título na Recopa, eu ouvi de um editor aqui, flamenguista, o seguinte: depois os caras vão falar que Recopa, Supercopa, não valem, essas coisas não valem nada. Maior pressão de um Flamengo que, vocês me corrijam se eu estiver errado, 2 meses e meio foi campeão da Libertadores. É isso, né? Sim, novembro. É isso, 3 meses, 2 meses. A coisa já virou. Então, vamos falar desse protesto. Temos imagens aí, Leão, pra gente colocar pro Léo, pro Bertozzi e também pro Silas acompanharem. Olha lá. Pro Léo, pro Leonardo. Léo, Bertozzi e pro Silas. O Léo, o Bertozzi e o Leonardo vão acompanhar. Obrigado. Tá bom? Gostou dessa? Então, vou começar com você, Leonardo Bertozzi. Parabenizando a ortografia correta, metodologias, um bom emprego também. Então, né? Mas você vê que os caras já de cara já vão no Felipe Luiz. Não, o Felipe Luiz estava mal escrito. Então não teve 100% de aproveitamento. Cara, isso aí é parte do cenário do futebol brasileiro. Você percebe que assim, a memória ela é curta, o que você fez no passado recente não conta. E o Flamengo colocou para si uma barra altíssima. E diria que insustentável, porque mesmo o melhor time não vai ganhar tudo o tempo todo, né? Então, assim, eu entendo que está mal, o momento é ruim, mas eu acho que é uma oscilação que pode fazer parte, pode acontecer em qualquer trabalho e ela precisa ser corrigida, evidentemente, mas a ponto de gerar esse grau de crise, eu acho que, sendo bem sincero, joga mais contra do que a favor. Eu acho que assim, existem pontos que a gente pode concordar com o cerne da questão, mas ao mesmo tempo a gente está confrontando com exageros gigantescos. Então assim, o Flamengo começou a temporada jogando mal? Claro que sim, né? Sim. A única pessoa que falou que o Flamengo jogou bem contra o Lanús foi o Felipe Luiz. E eu acho que foi isso que pegou mais, né, com a torcida. Então assim, o principal problema, eu nem acho que seja o Flamengo ter perdido os 2 troféus. Foi a maneira que o Flamengo vem jogando a temporada inteira até aqui, né? Não é o Flamengo não está mal porque o Flamengo perdeu os troféus. O Flamengo perdeu os troféus porque ele está mal. Então, o todo é o que mais gera indignação. Porque, assim, no fundo, a Supercopa e a Recopa não são os troféus que vão dizer o que o ano do Flamengo foi ou não foi. Mas a maneira que as coisas repetidamente aconteceram transformaram esse período já no período de crise. Então, sim, é verdade que o Flamengo está mal e é verdade que o torcedor tem motivos para ficar descontente com isso. Agora, transformar isso num cenário de terra arrasada, como a gente está vendo aí, é exagero. Então, e outra coisa, o torcedor, ele é passional, sempre foi e sempre vai ser. Ele é passional para mergulhar dentro de um ônibus no embarque do time para a final da Libertadores, porque o cara em sã consciência não faz isso, ele faz porque ele ama incondicionalmente aquele time. Ele é passional para, depois das primeiras derrotas, ele vaiar no estádio. A gente pode concordar ou discordar, eu acho ruim quem vaia antes e durante jogos, mas eu entendo o lado passional do torcedor. Ele não tem obrigação de usar a razão como a gente tem aqui. Beleza. Daí a gente vê esse tipo de protesto, carro de jogador cercado, jogador deletando conta em rede social, o Felipe Luiz sendo xingado, como o Abel foi xingado no Allianz Parque. Aí é o exagero. Então, existem pontos onde a insatisfação do rubro-negro ela é legítima, é claro que ela é legítima. Daí para os exageros já é um pulo, e os exageros estão acontecendo. A gente não terminou o mês de fevereiro. O Campeonato Brasileiro teve 3, 4 rodadas. É muito cedo para viver este tipo de crise. Estar descontente? Legal. Reclamar? Faz parte. Este tipo de crise é muito porque está acontecendo. E aí, o Zupac, o Silas, sabe o que eles falaram? Que vão continuar o protesto, que vai tomar ali conta da cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque eles vão começar enquanto os jogadores não receberem eles, né? Hoje teve uma tentativa de uma comitiva ser recebida pelos jogadores e pela comissão técnica. Foi negado.
Aí cabe, né? Pô, a diretoria tá certa, tudo O clube bem. não tem obrigação. Não tem, exatamente. Pode abrir, mas Exato. não é obrigação de abrir. Mas agora, de acordo com eles, a coisa vai continuar enquanto eles não forem ouvidos. E eu imagino, dentro do que o Zupac falou, que essa crise, daqui a pouco, cara, se o jogador passa e fala, pô, são do direito, eu reclamando. Só que daqui a pouco, eles falaram até uma hora, então agora acabou o restaurante. Quer dizer, se começar a estender pro cara estar no restaurante, no shopping, não tô nem falando de balada, de festa, mas vai começar a ir pra vida social do atleta, né, Silas? Não, não pode. Eu acho que cada coisa no seu lugar. Você levar um representante, 2 que seja, da torcida uniformizada, torcida que seja lá para bater um papo, tudo bem. Porque aí você já está primando pela segurança física dos atletas. Porque vai ali numa confusão, pega um cara mais alterado, a chance disso aí não dar bom é muito grande. Agora, o que o torcedor, esses 2 que são da liderança, que talvez vão ali, tem que explicar para esses caras que uma coisa é resultado e outra coisa é o processo para se chegar nesse resultado. E o processo ele passa hoje porque a dinâmica, o Rafael, goleiro do São Paulo, naquela final contra o Flamengo, ele falou assim, a nossa intensidade é a nossa identidade. O que ele está dizendo? Sem preparo físico, sem você estar bem no físico, que é a ferramenta de trabalho do jogador, aqui não vai funcionar direito. Eu penso tanta coisa. Eu encontrei um uruguai esses dias, um palestrante, o pai Léo, 80 anos de idade, ele veio aqui na Mackenzie dar uma palestra, ele falou assim, mas eu vou te dar um negócio, Silas, que você vai gostar. Porque eu falei para ele, né, que a humildade é uma virtude, mas é traiçoeira. Quando a gente pensa que tem, já não tem mais. Ele falou, eu vou te dar uma legal também para você usar nas suas palestras. A experiência é igual um pente que eles dão pra você quando você já tá careca. Olha isso. O cara quer fazer a coisa... Como é que é? Você pode... Tá vendo, Zupa? Você... Zupa. Ela se ligou agora. Zupa, eu vou falar uma coisa que eu vou falar que é muito legal que eu ouvi. Eu não tenho peito. E Deus ele fez algumas cabeças bonitas. E nas outras ele colocou cabelo. Tá bom, entendeu? Então, muito obrigado. Mas como é que agora, é a do pente? a do pente, pente. que a experiência é igual a um pente. Que eles dão pra você quando você já tá careca. Eu quero fazer tanta coisa com 60 anos, quando a bola tá nos meus pés, a cabeça vai lá, mas e o corpo? Não acompanha. Então, o processo tem que ser respeitado. O cara faz 15 piques de alta intensidade no primeiro tempo. Por que no segundo deu 8? E se são 2 de 15, primeiro e segundo tempo, você tem que lutar para chegar ali. Mas o cara não tá ainda. Porque ficou de férias, porque não treinou agora. O torcedor quer saber disso? O torcedor não quer saber de nada disso. Por isso que não pode levar essa galera toda e para ficar dando satisfação para torcedor. Eu acho que não tinha nem que ir 2 ou 3, não tinha que ir ninguém. Cada um faz a sua parte, porque o torcedor se beneficia bastante também do clube. Ele tem as viagens, ele tem os acessos, ele tem as camisas que ele usa e que ele é apaixonado. Até aí tá tudo bem. Mas, sabe, partir para essa de vou cobrar e de um jeito ruim, às vezes o próprio diretor abre lá a porta do CT para os caras entrarem, para aliviar um pouco a barra dele. Não, tem que ser... Por isso que eu gosto muito da Leila nesse aspecto aí. Assume o Flamengo em outubro de 2024. E aí, se a gente for colocar Léo, Zupa e Silas, o tempo de trajetória dele, que ele é um técnico novo também, a gente tem que explicar isso às vezes, de profissional, de primeiro, né, de time profissional, ele tem pouco tempo, desde outubro de 2024. Aí vocês falam, e todos concordam aqui, dizendo que não é justa a pressão neste momento. Mas o Felipe Luiz será capaz de blindar o seu elenco da porta do vestiário para dentro, isso não vai entrar? Vocês acham que isso será capaz? Eu não tenho essa certeza, porque essa é uma situação nova para o Felipe, né? O Felipe é um cara novo na carreira e para a sorte dele, para a sorte dos rubro-negros, para a felicidade geral da nação, desde que ele assumiu, foi praticamente só lua de mel, porque ele ganhou tudo, da Copa do Brasil de 24 até agora a Libertadores e o Brasileiro no final de 25. Então, é uma experiência nova para ele e que eu não tenho a convicção de que ele está lidando da melhor maneira possível, para dentro e para fora. Eu acho que esse é o ponto. Tem a preocupação da porta para fora e tem a preocupação da porta para dentro. O que é a preocupação da porta para fora? Como é que o Flamengo administra a pressão que vem de arquibancada? Quando eu vejo o Felipe dar a entrevista ruim que ele deu depois do jogo, da derrota para o Lanús no jogo da volta, a entrevista do jogo da ida foi ruim por outro motivo, né? Pela história do Vinícius, aí depois retratou. A entrevista da volta foi ruim porque ele viu um jogo que ninguém mais viu.
O Flamengo jogou em cima do Lanús, é verdade. O Flamengo jogou no campo de ataque, é verdade. Isso, daí ao Flamengo ter feito um grande jogo, já não é verdade. O Flamengo não teve solução ofensiva. Foi um time fácil de ser marcado pelo time do Lanús. Então, não sei se o Felipe está conseguindo lidar bem da porta para fora com essa pressão, impedir que essa pressão entre dentro do ninho do urubu, dentro dos jogos do Flamengo, e da porta para dentro também, que é lidar com jogadores que também talvez não estejam muito satisfeitos com o agora. A entrevista do Cebolinha pós-jogo, quando ele já, em fevereiro, ele já meio que deu a letra, não vou renovar o contrato, essa é a minha última temporada. É uma entrevista de quem não estava muito satisfeito com o que está acontecendo. O Felipe Luiz tem uma questão com o Pedro, e é claro que ele gosta do Pedro, né? Porque quem não acha o Pedro bom jogador não entende de futebol. O Pedro é um grande jogador. Mas para mim fica muito claro nesses momentos como o tipo de jogador que o Pedro não é o modelo de centroavante dos sonhos do Felipe. Pelo fato do Pedro combater pouco, pressionar pouco sem bola. O jogo de quinta-feira era jogo do Pedro. Da semana passada você pode até questionar. O jogo dessa semana era jogo do Pedro. E o Felipe não colocou o Pedro de largada mais uma vez, né? E é claro que isso gera insatisfação. Então eu acho que tem questões da porta para dentro, tem questões da porta para fora, que o Felipe vai ter que administrar pela primeira vez. E o Flamengo é um clube de muita pressão. Tudo é muito no Flamengo. Quando o Flamengo... Silas treinou o Flamengo. Quando o Flamengo ganha, é papo de que é Barcelona, é Bayern de Munique das Américas, é Real Madrid. E tem quem acredite nisso, né? Tem quem acredite. E quando o Flamengo perde, é papo de todo mundo é incompetente, Boto incompetente, time sempre... Tudo é muito no Flamengo. Então é um desafio para o Felipe lidar com isso agora, e ele vai ter que mostrar que ele é capaz de lidar com isso. O Vojvoda está vivendo uma experiência parecida no Santos com o Gabigol. Tirou o Gabigol, colocou o Tassiano, por quê? Pela dinâmica de marcação que o Tassiano tem. Né? Em detrimento da que o Gabigol tem. O Flamengo tem 7 derrotas, Léo, até agora, nesse ano. O ano passado teve 11 no ano todo. O flamenguista, eu acho que o olhar, o Silas toca num ponto interessante, o Zupac também, e aí eu quero jogar pra você. O flamenguista, ele olha a escalação do jogo contra o Lanús. Ele fala, o Pedro, ele começa a observar, questionar algumas coisas. Você acha que tá nesse ponto da coisa do Felipe de ainda não ter encontrado o time esse ano, né, que possa render? E também o fato do Paquetá ter sido contratado e ter que encaixar ele no time também é um desafio? Eu acho que essa coisa de encontrar o time é um pouco superestimada, porque com o calendário que a gente tem e com o elenco que o Flamengo tem, muitas vezes o time vai ser o time ideal para aquele contexto, para aquele jogo. Aqui mesmo, eu estou de acordo com o Zupo. O melhor time para o Maracanã não era necessariamente o melhor time para Lanús. Né? O que eu acho que ele pode ser mais maleável em algumas situações e talvez aprender com o que não funcionou e ser mais ágil para mudar. Eu acho isso sim. Eu acho que ele poderia ter escalado o time de outro jeito na segunda partida. Mas eu nunca vou achar um problema você ter esse número tão grande de bons jogadores para montar um time, entendeu? Sabe o clichê? É uma dor de cabeça boa. Não, desculpa. Então não é dor de cabeça, pô. Sabe? Então não é dor de cabeça. Né? Verdade. Dor de cabeça é você não ter um jogador da posição, não é ter 2, 3. Então eu acho que ele tem as opções. Acho que o Silas foi muito feliz quando ele fala na parte física, isso é evidente. Se o Flamengo tivesse numa melhor condição física na prorrogação, por exemplo, era outro jogo. Não estou dando desculpa que perdeu. Perdeu, mereceu perder. Até porque o primeiro jogo do Flamengo foi abaixo da crítica. E afinal tem 2 jogos. Mas é claro que se você joga uma decisão em fevereiro, não é a mesma coisa que você jogar uma final em outro momento da temporada, quando o time vai estar mais inteiro. Mas, de fato, para o torcedor é mais difícil entender isso. Mas para quem analisa o futebol, para quem faz o dia a dia, e é por isso que é importante a direção saber blindar também. Entender, o torcedor ele não vai fazer análise, ele não sabe quanto está batendo ali no GPS de cada um, sabe? Ele não tem o retorno da fisiologia. Então, para o torcedor é o seguinte, cara, perdeu, como assim? O time que ganhou tudo ano passado agora está perdendo tudo? Eu quero o meu Flamengo de volta. É só o que o torcedor quer saber. Mas para a pessoa que toma uma decisão, para a pessoa que tem que chegar amanhã e respaldar o trabalho do técnico, essa pessoa tem que... essa é a pessoa que tem que botar a cara, quando o Silas fala da Leila, por exemplo. E eu vou lembrar para você uma coisa que eu acho interessante. Vocês me corrigem se eu estiver errado. Essa gestão, ela teve o Felipe, né? É a primeira. Não foi a gestão anterior que mudava o sabor da arquibancada. Vocês lembram? Sim. Fulano não tá bem, tira. Eu vi ali essa pressão, tira. Eu não sei como vão reagir hoje Boto
E também, né, o Landim, o BAP, não dizendo, o Landim das outras, o BAP e o Boto vão reagir a este momento, que é o que o Léo toca, né? Que você toca sobre. Cara, você precisa fazer a sua avaliação. Você vai ouvir os caras ou vai seguir na sua convicção? Mas, sinceramente, Edu, a gente pode ter 1 milhão de discordâncias com a postura dos dirigentes do Flamengo, ou de cada um, mas essa atual gestão, ela trouxe, pelo menos ela aparenta ter trazido ares mais profissionais para o departamento de futebol do Flamengo. A última temporada foi um grande exemplo disso, do presidente do BAP para o executivo de futebol, o José Boto. Então, assim, eu não acho que eles estejam cogitando mudança de técnico e acho que qualquer discussão sobre mudança de técnico, esse técnico, a esta altura, neste clube, é das discussões mais estúpidas que eu já ouvi nos últimos anos no futebol. Assim, quem acha que a solução para o Flamengo agora é demitir o Felipe Luiz, para mim, assim, é dos pontos de vista mais estúpidos que eu ouvi nos últimos tempos, porque é uma coisa absolutamente irracional. Não é um bom momento, o Felipe não começou bem a temporada, o Flamengo não começou bem a temporada, a gente pode discordar, como discordamos muitos de nós, de tomada de decisão dele. Agora, daí você entender que isso é caso de interrupção de trabalho, é um negócio que é totalmente alheio ao normal do futebol. Agora, assim, é uma coisa muito maluca de ser discutida. Vou pensar algumas opiniões. O público está aqui no nosso YouTube trazendo impressões. E aí eu quero trazer para vocês. Primeiro mandar um abraço pro Léo Chile, que está assistindo a gente. Léo, um abraço para você. O Eunice Calisto. Pedro não poderia estar no banco. Isso foi um absurdo. Tá vendo como os caras já conhecem? Aí embora o Pedro não tenha entrado bem. Mas ok, mas era jogo, não dá pra jogar centroavante esse jogo, cara. É isso. O Wellington Fernando, o Felipe Luiz é muito teimoso na sua metodologia. Você tá vendo, Silas, como é treinador? Você ficou 15 anos de treinador, né? 11. Será teimoso na sua metodologia? Depende, quando pedia. Quando ganhava, ele era um gênio. Quando ganhava, era convicto. Quando ganhava, era burro com sorte. O Levi, né? É o Mano, né? Que não, o Levi. O livro do Levi. Levi. O Wellington falou que ele é teimoso na metodologia. Ele não tá sabendo mudar um pouco da... Não, tem a questão do cara querer ser autoral e tem a questão do cara que, tem uma experiência gigantesca ao teu redor para você ouvir. O Rafinha. Se o Rafinha lá no São Paulo não ouviu o Muricy, que fez esse papel muitas vezes e de forma brilhante, foi um dos maiores treinadores que o São Paulo tem. Então, você também tem que ser humilde a esse ponto. O Felipe Luiz está muito bem? Tá. Mas tem que ouvir os caras mais velhos, como que o Zico, o que o Zico pensa, por exemplo. O Zico não trabalha no Flamengo, mas o que o Zico, o maior ídolo do Flamengo, pensa? Então, eu acho que isso tudo muito ajuda. A questão, Edu, de você achar um 11, cara. Por mais que você tenha uma constelação lá, de craques, de jogadores, estrelas, né? Um melhor que o outro, tem que achar um 11. O Lanús que ganha do Fluminense, ganha não, empata no Maracanã e passa pelo Fluminense. Só o lateral direito e o Segovia não estavam. Nesse time que enfrentou o Flamengo agora. Tem uma base ali. Entrosamento. Lembra? Era a palavra-chave durante muito tempo. Se o time não tiver entrosado, não tiver azeitado. O Lanús, cara, jogou a mesma jogada que dá no gol. Agora, o segundo gol, o terceiro gol, não o gol do empate. O gol do empate foi de cabeça. Tem no jogo contra o Fluminense. Num contra-ataque, pela esquerda, vem por dentro e tal. Ou seja, é coincidência? Não é coincidência. Eu joguei contra o Maurício Pellegrino, ele no Vélez, do Tilaver, aquela turma toda. Cara, um cara que não tem, sabe? Aí tava falando com o Zupa, essa distância entre o Rossi e o Ayrton Lucas tem que ser maior. Para o Ayrton Lucas dar um passe forte no pé do Rossi para ele poder fazer em 2 tempos. Sim. Aquilo ali era para ele dar de primeira para alguém. E olha o que aconteceu. Ficou curto, grama molhada. Não sei se a bola correu o jeito que deveria correr. O 11, o Felipe, qualquer treinador para mim tem que achar o 11 o mais rápido que ele puder, insistir nesses caras. E os outros 5 que vão entrar é para manter a engrenagem. E tem agora uma opinião aqui do Menezes, um belíssimo nome do Rio de Janeiro. Ele tá falando, isso tudo é culpa do calendário do futebol brasileiro, infelizmente. E aí, Léo, ele fala aqui, aí tem uma enquete. Protesto da torcida do Flamengo é justo? Você pode responder agora nossa enquete no YouTube. Sim, está vencendo. Na época tava com 91, mas deve ter mexido agora. O calendário atrapalha não estão mesmo, exagerando. É claro, o calendário é ruim para todo mundo, isso é verdade. Mas a forma que o calendário... E, de novo, eu gostei do calendário novo que a CBF apresentou. Mas a parte ruim do calendário é a que a gente está vivendo agora.
Eu acho que depois desse começo, quando acabar os estaduais, a gente vai viver a parte boa do calendário, que é um Brasileirão mais espaçado, com menos jogos no meio de semana, melhor para os clubes se prepararem. Mas esse começo ficou muito estrangulado. E esse começo estrangulado impede os clubes de extraírem o melhor dos seus times. Impede os clubes de se prepararem melhor. Se você parar para olhar, dá uma olhadinha na quantidade de torcedor insatisfeito com o seu clube a essa altura. Não, que já Quem tá ficou... feliz? Isso que já... O Fluminense, todo mundo. O Corinthians da Supercopa pra frente, da Supercopa pra trás, o Corinthians começou meio assim o ano. No mais, tá todo mundo batendo cabeça. Mas eu acho... É coincidência? Não é Vocês não coincidência. acham... Olha, você não acha que tem uma avaliação do tipo... Eu entendo o que o Zupac falou, mas o cara pensa assim, o flamenguista. Pô, mas os caras reclamam de calendário. É o melhor elenco do Brasil, tem 3, 4 na posição. Isso aí não tem que... Podia variar, os caras tinham que sofrer menos. Isso os caras vão falar, Mas né? a preparação física, ela começa e ela desenvolve num ritmo que não dá para atropelar, né? Esse time jogou, ele terminou a temporada dia 18 de dezembro, Flamengo e Paris Saint-Germain? 17 ou 18, é por aí. Pois é, voltou. Aí teve que antecipar porque o time ia cair no Carioca, né? Ia jogar o Torneio da Morte, teve que fazer um jogo que teoricamente não ia fazer. Ou seja, ele tinha feito um planejamento para fazer uma preparação diferente, teve que alterar essa preparação, e eu entendo, tá? Entendo que o Flamengo tem as suas prioridades e consigo compreender, mas isso também já altera uma rotina que foi previamente preparada. E assim, o Flamengo não está na ponta dos cascos. Tá? Eu entendo, o Corinthians também não tá, o adversário também não tá, mas esse é um time que precisa muito estar bem fisicamente para executar o tipo de jogo que o seu técnico pede. Então, eu entendo que, assim, para esse time estar voando, ele ainda vai precisar, não sei de quanto tempo. O Felipe Luiz foi perguntado, né? Foi até o Mauro César que fez a pergunta na coletiva na quinta-feira. Ele falou, tá, mas quando você acha? Ele falou, achei que ia ser hoje, mas... Né? Então, assim, nem ele sabe. Mas trabalhar com cobrança, assim, que nem eu falei mais cedo, o Flamengo ele colocou a barra para ele, que tem o ônus de você querer ser o Bayern de Munique, né? O ônus vai se esperar de você ganhar tudo o tempo todo. O ônus é ser o Bayern de Munique. O ônus ter que ser, né? Então, assim, qualquer coisa que você faça menos que isso vai implicar cobrança, vai implicar exigência, e você vai ter que navegar nesse mar aí. E a temporada é muito longa, gente. A temporada tá só começando. O Dorival falou que foram 14 jogos, né? O Dorival Júnior. Depois do jogo contra o Cruzeiro, perguntaram, ele falou, cara, nós jogamos 14 jogos nesse espaço de tempo. Na apresentação, até agora, tem um jogador machucado, tem um jogador voltando, o Garro tá voltando. O Corinthians... É isso aí, nação. Tá aí as últimas informações do Flamengo. O clima tá quente no Ninho do Urubu. Vamos ficar de olho aí pra ver o que vai acontecer daqui pra frente. O Flamengo enfrenta o Madureira, semifinal do Campeonato Carioca. Vai ter mudança na escalação. Felipe Luiz, inclusive, já saiu uma nota do Flamengo dizendo que alguns jogadores serão poupados. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Daqui a pouco a gente traz mais informações do Flamengo pra você.